Bora para uma atualização de tese. Vamos falar da Copel e os resultados de 2025, empresa que eu gosto muito, mas tem se mantido bem esticada olhando os últimos um ano e meio. O lucro líquido cresceu em 89%, tem diversos sites falando sobre isso, mas eu quero mostrar que teve uma pegadinha e diversos analistas também têm recomendado a Copel para poder receber gordos dividendos, acima até de 10%. Vamos falar sobre isso e no final quero falar sobre o retorno da ação, quanto que ela poderia pagar hoje. Então bora pro vídeo. Antes de mais nada, a Copel soltou uma nova apresentação no seu site de relacionamento com o investidor. Diga-se de passagem, uma ótima apresentação falando sobre os destaques financeiros de 2025, 26,2 bi de receita operacional, um EBITDA de 5,5 bilhões, com uma margem de 21,6%, o que é realmente uma margem impressionante para esse setor, 2,1 bilhões de lucro líquido recorrente, 8,1% de margem, uma alavancagem de 2,7 vezes, e a Copel já vem falando há alguns meses que a alavancagem iria subir, porque hoje a empresa acredita que a sua alavancagem ótima gira em torno de 2,5 a 2,9 vezes. Ou seja, a Copel agora deve se manter nesse ritmo de alavancagem. E o valor de mercado no fechamento da apresentação ficou em torno de 44 bilhões. Agora falando um pouco de cada braço, começando com a distribuição. Hoje a Copel é a quarta maior distribuidora do Brasil, com a concessão vencendo até meados de 2045. Então, para quem é investidor da Copel, pode dormir tranquilo, porque tem quase 20 anos para frente de concessão. Olhando sobre a transmissão, diversos ativos de longo prazo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. 1,8 bilhão de receita anual permitida no ciclo 25-26, além de 9,7 mil quilômetros de linhas de transmissão. Sobre a geração, 64% da concessão da Copel foi renovada por mais de 30 anos, mais um motivo para o investidor dormir bem tranquilo, com um portfólio 100% renovável. E hoje, cerca de 58% do EBITDA da Copel vem da rede elétrica, ou seja, distribuição e transmissão, enquanto 42% vem do mercado de energia, basicamente é o mercado de geração. E sobre a Copel Distribuição, hoje 48% do EBITDA inteiro da Copel vem da distribuição, então para quem é acionista tem que ficar de olho principalmente nesse braço de receita. Então a concessão da Copel é no estado do Paraná, que hoje seria um dos estados mais desenvolvidos no Brasil. Então é muito interessante que uma empresa acabe crescendo nesse estado, que detém o quarto maior PIB do Brasil e uma economia que cresce 1,5 vezes mais do que o próprio PIB brasileiro. E olhando a base de ativos regulatórios da Copel, entre 2016 e 2021 subiu 71%, e entre 2021 e 2026, desde a última revisão que foi feita em 2021, a Copel investiu cerca de 9 bilhões. E para 2026 deve ter uma nova revisão, então a base de ativos da Copel deve ficar bem maior. Consequentemente, isso acaba aumentando a sua receita. A inadimplência da Copel diminuiu em 0,05%. A energia vendida na área de concessão aumentou entre 2019 e 2025 2,1% ano contra ano. E a evolução no número de consumidores também foi de 2% ano contra ano. Outro detalhe interessante, que são os KPIs de qualidade, é a qualidade da energia fornecida pela Copel. O DEC seria a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora. Quando a gente olha o DEC da Copel, é de 7,17, enquanto o limite regulatório é de 8,14, e no Brasil a média fica de 9,7. E o FEC, que seria basicamente a frequência equivalente de interrupção por unidade, o limite regulatório é de 5,8 e o FEC da Copel é de 4,65. Então a Copel consegue bater todos os índices regulatórios olhando os índices de qualidade. E agora falando um pouco sobre o setor de transmissão, que é responsável por 11% do EBITDA da Copel, detém uma receita anual permitida de 1,8 bilhão, e 96% da receita anual permitida foi renovada por mais de 15 anos.
E nesse gráfico fica até mais fácil da gente ver que a receita anual remanescente tem maturidade até 2046, visto que até meados de 2041, cerca de 93% de toda a receita anual permitida da Copel se mantém praticamente constante. Apenas em meados de 2042 que começa a ter algumas concessões expirando. E com certeza, quando chegar próximos dessa data, a receita anual permitida da Copel já vai ter subido muito e ela deterá diversas novas concessões, além de poder renovar as concessões já existentes. E sobre a Copel Geração, a Copel já nos informa que o portfólio é 100% de energia limpa e com 67% da concessão renovada por mais de 30 anos. Então é justamente por isso, tudo que eu falei, que o mercado acaba pagando mais caro pela Copel, que é justamente da gente ter essa previsibilidade que a Copel vai continuar gerando receita aos seus acionistas por diversos anos. Então diversos analistas gostam de trazer aquele futuro ao valor presente, justamente para poder precificar melhor a empresa. E hoje 42% do EBITDA da Copel vem da Copel Geração. E um ponto que eu acho negativo é que hoje cerca de 19% da energia da Copel vem de eólicas, e quem acompanha o mercado sabe que a eólica normalmente está dando muito prejuízo para as empresas. Então vamos continuar acompanhando a Copel para ver se ela vai ser um elefante branco, vai ser aquela empresa diferente das outras que vai conseguir gerar receita com esse tipo de energia. Porém, cerca de 81% é de energia hidrelétrica, então acaba ficando muito bom para a Copel, porque a maior parte da empresa, a maior parte da geração vem de hidrelétrica. E quando a gente olha a evolução da capacidade instalada em operação, saiu de 1,6 MW em 2020 e atualmente encontra-se em 6,2 MW, porém percebam que a Copel fez um desinvestimento de UEGA, consolidando 100% do portfólio renovável. E essa era uma usina termoelétrica araucária que a Copel detinha. E após fazer esse desinvestimento, que aparentemente foi muito bom para a empresa, ela acabou comprando outros investimentos que acabou melhorando ainda mais a receita da empresa. Agora, sobre os indicadores financeiros, a Copel realmente tem sido uma líder no setor. Olhando o EBITDA recorrente, saiu de 4,4 bilhões para cerca de 5,5 bilhões num espaço muito curto de tempo, entre 2020 e 2025. O lucro líquido saiu de 3,7 bilhões, depois a Copel acabou arrumando a sua casa e hoje o lucro já tem crescido de novo para cerca de 2,9 bilhões. E percebam que a Copel fez um payout de 144%, considerando o prêmio que foi pago pela migração ao novo mercado. Com isso, nós vamos ver em alguns sites de análise que o dividend yield está bem alto, mas eu quero mostrar que tem algumas pegadinhas. E olhando os investimentos, a Copel realmente tem investido pesado, 1,8 bi em 2020 e 2,6 bilhões em 2025. E a Copel aparentemente tem feito ótimas aquisições, bons investimentos que têm gerado novas receitas para a empresa, e a dívida líquida tem subido de uma forma bem acelerada, porém percebam que o EBITDA também subiu. Então quando a gente olha a alavancagem, apesar de ter subido, não foi tanto assim, saiu de 1,3 vezes para 2,7, e conforme já havia falado, a própria Copel já destacava em suas apresentações desde o início de 2025 que ela, a partir de agora, quer manter uma alavancagem entre 2,5 e 2,9 vezes, que eles acreditam que seja a alavancagem perfeita. E sobre alguns avanços estratégicos de 2025, quem acompanha o canal já sabe que a Copel migrou para o novo mercado, então agora só existe o ticker Copel 3. Ela também, conforme já havia adiantado, detém uma estrutura ótima de capital, com uma alavancagem de 2,8 vezes, uma nova política de proventos com uma distribuição mínima de 75% do lucro líquido e um pagamento mínimo de 2 vezes ao ano. E quando a gente olha o planejamento estratégico, no plano plurianual, 18 bilhões em 5 anos, sendo 13,5 bi para distribuição, 1,9 bi em geração e 1,8 bi em transmissão, e eles já informam diversas fusões e aquisições que estão com novas oportunidades, cerca de 12 gigawatts em usinas hidrelétricas em renovação e 19 concessões de distribuição a serem renovadas. E nessa reportagem do Banco Safra, eles acreditam que a Copel deva pagar dividendos gordos e crescimento no horizonte,
principalmente porque o Safra enxerga que no próximo leilão de capacidade de reserva, uma oportunidade adicional para a Copel ampliar a sua base de ativos regulatórios e fortalecer o portfólio. Então, na avaliação do Banco Safra, a ação ainda está barata, porque pelas contas, o investidor pode esperar um retorno anual estimado de 10,6% de taxa interna de retorno, além de um dividend yield médio sustentável de 7,2%, com espaço para crescimento. Um detalhe que eu não consegui ver na reportagem é se essa taxa de retorno anual seria descontando a inflação ou com a inflação embutida, porque se a gente coloca a inflação embutida, que no Brasil é em torno de 6%, esse retorno anual seria em torno de IPCA mais 3,6%. Porém, a reportagem não destacou isso. Então, antes da gente fazer as nossas projeções, primeiramente a gente tem que ver os indicadores financeiros da Copel e olhando tri por tri, o lucro líquido cresceu em cerca de 85%, porém aqui é onde está a pegadinha, que diversos sites de análise têm mostrado que a Copel cresceu seu lucro líquido 85% tri por tri, ano contra ano crescendo 15%, porém esse é o lucro líquido com alguns não recorrentes. Porque se a gente olha o lucro líquido recorrente, tri por tri foi um bom crescimento de quase 30%, porém quando a gente olha ano contra ano, diminuiu em cerca de 1,6%, então ficou praticamente em linha 2025 com 2024. Então para fazer as nossas projeções, eu vou ficar no meio termo, não vou ser nem tão conservador e também não vou ser nem tão otimista assim, então eu vou acreditar que a Copel para 2026 pode ter um lucro de cerca de 2,8 bilhões. Então eu quero fazer um lucro líquido estimado para 2026 de 2,8 bilhões, para a gente poder saber qual que é o retorno da ação e quanto de dividend yield que eles poderiam pagar. Então, dentro da cotação atual, com esse lucro estimado, o lucro por ação da Copel seria de 94 centavos, e com um payout de 90% que a Copel tem praticado, isso seria um dividend yield de 5,8%, e com o reinvestimento dos 10% restantes dos lucros a um ROE médio de 23%, a Copel teria um crescimento de IPCA mais 2,3%, o que seria também um crescimento, uma taxa interna de retorno de 8,3%. Então é justamente por isso, apesar da Copel ser uma empresa fantástica, hoje eu acredito que deva ter se esticado um pouco além da conta. E quando a gente olha os números da Copel, apenas nos últimos 12 meses ela aumentou cerca de 82% do seu valor, pagando um dividend yield de 8,8%. Porém, conforme mostrei na apresentação, o payout da Copel foi de mais de 100%, porque se a Copel pagasse um payout, mesmo que fosse de 100%, dentro desse PL de 25,32%, o máximo que ela conseguiria pagar de dividendos seria em torno de 3,9%. Porém, foi uma empresa bem vencedora no longo prazo, nos últimos 10 anos uma rentabilidade de 1.500% e uma rentabilidade descontando a inflação de 953%. Porém, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a cotação da Copel saiu dos R$ 8,00 para cerca de quase R$ 15,00, enquanto o lucro líquido quase não andou olhando os últimos de 2 a 3 anos. Então é por isso que hoje eu não estou investindo na Copel, já fui acionista da empresa, mas hoje não sou mais. E se você quiser ter acesso a essa análise, minha carteira pessoal de investimentos, vira acionista aqui do canal, vira membro, porque você vai ter acesso à minha planilha com preço teto, não só da Copel, mas de outras 65 empresas, margem de segurança, diversos indicadores que eu utilizo para minhas análises. E é o que eu sempre falo, vira membro pelo navegador, porque se você virar através do celular, a Apple Store acaba cobrando algumas taxas. Então, pelo navegador você vai pagar uns 7 e pouco. E além disso, ofereço outras 3 empresas, 3 planilhas de estudo e controle financeiro, alguns e-books de uma série que eu tenho feito, além dos meus aportes. E quem conhece o canal sabe que eu tenho aportado de forma quase que semanal. Mas me conta aqui, você tem Copel na carteira? Eu já tive e vendi aos 11, 12 reais. E vocês, me contem aqui se já tiveram Copel na carteira e se analisam essa ação. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.